Até mais. Tchau. Bom, eu peço para vocês, então, reforço aqui meu pedido para que vocês contribuem, colaborem, apoiem o nosso próximo documentário. Nós vamos voltar a Juiz de Fora, vamos contar como é que nasceu ali a BIM Paralela e sua ligação com aquele evento que definiu a eleição de 2018. Então, conto com vocês para que participem desse projeto que está no Catarse, tá bem? Muito obrigado já a todos e vou chamar aqui agora o Gustavo Flores. Então, Gustavo Flores, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. É muito importante essa entrevista. Eu passo ao Gustavo Flores, já anunciei, ele é advogado do Alberto Youssef e conseguiu uma prova importante. Então, eu pediria qual é justamente, começando para lembrar qual foi essa prova e qual a importância dela. Obrigado. Boa noite, Joaquim. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando aqui contigo esses momentos aqui nesse prestigiado meio de comunicação. É uma honra e me enche de alegria aqui poder discutir esse tema contigo. Eu gostaria de colocar à disposição para fazer qualquer esclarecimento que surja de você ou das pessoas que nos assistem, aproveitando a oportunidade para cumprimentar a todos aí que estão acompanhando essa entrevista, que viram a entrevista anterior, também muito interessante, e dizer para você que essa é uma briga que se iniciou há muito tempo. Desde o início da Lava Jato, a gente vem discutindo essa questão do grampo na cela. Obviamente, por força do acordo de colaboração que o Alberto Youssef firmou, essa questão ficou para segundo plano, para a defesa. Não poderia ter ficado adormecida para aqueles que têm a responsabilidade de investigar, no caso, Polícia Federal e Ministério Público. Mas esses também não tiveram interesse em dar sequência nas investigações, ainda que nós tivéssemos diversos elementos que comprovavam crimes e fraudes envolvendo esse grampo ilegal na cela do Alberto Youssef. Aí nós teremos o envolvimento do então juiz Sérgio Moro, outros juízes federais aqui de Curitiba que também não deram a devida atenção a este caso, e tudo isso resultou numa não apuração, resultou em termos essa situação jogada para debaixo do tapete, porque não interessava a Lava Jato. Ocorre que, em abril de 23, mais precisamente em 18 de abril de 23, nós iniciamos de forma firme um procedimento para verificar o que havia sido apurado no curso desta interceptação ilegal. Quais as providências que foram tomadas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, porque nós nunca tivemos acesso a nada. Sempre nos foi sonegado. Foram criados subterfúgios aí para que a defesa não tivesse acesso às informações, como, por exemplo, se optou por uma sindicância ao invés de um inquérito policial. Porque a sindicância, a defesa não tem nenhum acesso, porque a sindicância só interessa àquele que está sendo investigado e a administração, diferente do inquérito, onde eu teria o emprego da súmula 14, onde teria o contraditório, a ampla defesa. Então, sempre se procurou esconder da defesa, não só da defesa do Alberto Youssef, nós vamos falar disso na frente, de todas as defesas, da sociedade, daqueles agentes públicos sérios que buscavam esclarecer esses fatos. Nunca foi dado permissão, nunca foi dado espaço para que esses fatos fossem apurados. Muito bem, então em 18 de abril de 2023, nós fizemos um pedido junto à 13ª Vara, que é o juízo delegado pelo Supremo Tribunal Federal, para acompanhar o acordo do Alberto Youssef. E aqui eu vou fazer um rápido parêntese. O acordo do Alberto Youssef foi homologado no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, que delegou o acompanhamento do acordo à 13ª Vara. Muito bem. E aqui eu já faço menção que nós temos 3 pessoas que tornaram essa discussão aqui possível, porque foram as 3 únicas pessoas que tiveram a disposição de enfrentar o problema de forma séria, responsável, como deveria ter sido. Faço menção aqui ao juiz federal, que foi o primeiro que teve coragem de despachar nos autos, dando acesso à defesa, que é o doutor Eduardo Apio. Posteriormente,
e agora, bem mais recentemente, o juiz federal Guilherme Roman Borges, que é quem concedeu acesso ao HD e a um procedimento sigiloso, que tramitava em sigilo nível 5, que é o máximo do EPROC, que o Ministério Público, de forma absurda, para não utilizar outro adjetivo, foi pelo arquivamento da investigação, e o delegado da Polícia Federal, Alfredo Junqueira, que conduziu uma segunda sindicância, que foi uma sindicância séria, responsável, que localizou os grampos e etc. Então, essas três pessoas é que tornam esse debate hoje possível. Poucos são os que trabalharam para aclarar os fatos, e muitos são os que trabalharam para acobertar os fatos. São muitos. Se eu for falar o nome de todos aqui, é absurdo. São delegados, diversos procuradores, juízes federais, todos trabalhando em prol da rigidez da Lava Jato. Pouco importando se foi produzido prova ilícita, pouco importando se o Alberto Youssef foi grampeado sem autorização judicial, se na sindicância instaurada para isso foram cometidas novas fraudes, novos crimes, para que essa fraude, para que esse grampo ilegal não aparecesse, tudo isso foi esquecido. Em nome do quê? Em nome da rigidez da Lava Jato. Essas pessoas colocaram, inclusive, seus cargos em risco. É bem verdade que, em razão do decurso de tempo, agora passados mais de 10 anos, muita coisa estará prescrita. A punição administrativa está prescrita, porque prescreve em 5 anos, aí vai ter aquela questão se é crime, prescreve junto com o crime, é uma questão técnica que pouco importa, mas o passar dos anos dificulta muito a apuração, a investigação e, em especial, a punição dos responsáveis. Mas, muito bem, só para que possamos aqui dar sequência. Eu não sei, Joaquim, se o senhor prefere que me fazer alguns questionamentos, eu posso ir esclarecendo, porque a história é bastante longa. Eu tenho alguns questionamentos, sim, mas eu estou gostando muito de como você está historiando, né? Você falar só para... Eu que tenho alguns questionamentos, mas você pode continuar falando, só fazer uma observação que, pontualmente, dia 17 de março ocorrem as primeiras prisões da Lava Jato. Nós já sabemos que a própria Lava Jato, ela já é uma operação que o procurador que estava lá antes, José Soares Fritz, era contra. Não podia se realizar lá. Ele já tinha se posicionado contra. Só que ele, estranhamente, acabou trocando de lugar com o Deltan Dallagnol, ele não diz por quê. Ele pode ter sido pressionado, pode ter sido chantageado, inclusive, que queriam fazer a Lava Jato de todo jeito. E aí fazem a Lava Jato. Os primeiros presos, eles vão para a cela da Polícia Federal, lá para celas. Essa cela foi esvaziada antes e foi instalado uma escuta clandestina, ilegal. E essa cela estava Alberto Youssef e outros presos também. Ele conversava, Paulo Roberto Costa, da Petrobras, que tinha sido diretor da Petrobras, e outros. E agora, esta luta dos advogados, e desde o início eles denunciaram, tem uma foto do Alberto Youssef, dele mostrando o equipamento. Foram os advogados que tiraram aquela foto, porque ele encontrou na cela. Nós já entrevistamos aqui, ele tem coberto esse caso bastante intensamente, que foi o preso Ayrton. Ele estava lá preso por tráfico, acusado por tráfico, acabou tendo uma condenação, mas ele ficou ali porque ele tinha curso superior ao médico veterinário. E ele observou, ele viu quando foi instalado. E ele contou, então, para o Alberto Youssef, falou, olha, cuidado com o que vocês conversam, tem uma escuta instalada aqui. Eles acharam essa escuta, tiraram o Alberto Youssef, ali um apoiou o outro para subir, conseguiram tirar. Ele mostrou, então, para o advogado foi fotografou e pediu providências. Só que não veio providência nenhuma, pelo contrário, houve toda uma operação para abafar, para não responsabilizar ninguém. E isso é muito importante porque os depoimentos, eles chamavam para depoimento depois de ouvir escuta clandestina. Essa escuta, sabiam que eles estavam conversando. Exato. Isso não é papel da polícia, não é papel do Ministério Público. E agora o que eles estão, o que o Gustavo está falando, eu vou pedir então para a gente continuar o relato dele, mas mostra que o seguinte, a Lava Jato não era uma operação legal, eles tinham outro objetivo, não era para combater nada.
Aquilo era um outro objetivo. Eles estavam querendo perseguir alvos específicos, alvos políticos. E a gente sabe que não havia nem defesa praticamente naquela ocasião. Ou você ia para a delação e dizia o que queriam, ou você ia ficar apodrecendo na cadeia, e suas mensagens da Vaza Jato já mostraram. E ali, eles, desde o início, fotografaram: queremos providências. Não houve, pelo contrário, todo mundo abafou. E aí você tinha procurador protegendo policial bandido, porque isso quem faz é bandido, policial bandido, o policial, esses policiais bandidos manipulando uma sindicância, e o Ministério Público, que deveria fazer o controle, não fazia controle externo da polícia, e o juiz comandando tudo isso. Ele vai falar sobre isso. O juiz era uma espécie de maestro dessas ilegalidades. E quem é o juiz? Atual senador Sérgio Moro. Mas devolvo a palavra, desculpa, só para historiar e mostrar a gravidade. Vocês estão tendo o privilégio de ouvir pela primeira vez o advogado Gustavo Flores falando sobre esse trabalho, como é que encontraram esta prova, que é uma prova que pode anular toda a Lava Jato, que foi uma operação, e agora, mais do que nunca se sabe, absolutamente ilegal. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, senhor, mais uma vez. Joaquim, com o brilhantismo de sempre, você fez um resumo muito bem feito de como a situação aconteceu, e eu vou me permitir só colocar alguns detalhes. A prisão do Alberto Youssef acontece no dia 17 de março de 2014. Os áudios ilegalmente captados na cela, eles vão do dia 17 de março de 14 até 28 de março de 14. Essa informação, quem está dizendo não sou eu, é a Polícia Federal, através do laudo número 858 de 2015. Tá? Então, há uma interceptação que ela é parcial no dia 17. Por que ela é parcial? Porque o Alberto chegou no decorrer do dia aqui em Curitiba. E ela vai até o dia 28, também parcial no dia 28. Por que ela é parcial no dia 28? Porque é no dia que a interceptação foi descoberta. Então, ele arranca o aparelho, obviamente interrompe a gravação. Nos demais dias, que vão de 18 de março até 27 de março, a interceptação é de 24 horas. Ou seja, em período integral, a cela foi monitorada. E os áudios estão nesse HD que nós conseguimos acesso no dia de ontem. Isso tudo, então, não é a defesa quem diz. É a Polícia Federal que documentou isso num laudo. Muito bem? Então, vamos só voltar no tempo um pouquinho. Em 17 de março, é feita a prisão e é iniciada a captação dos áudios. Muito bem. O Alberto consegue localizar esse aparelho no dia 28 de março de 14. Eu acabei de checar aqui no calendário, isso é uma sexta-feira. Isso justifica porque somente no dia 31 de março, que era uma segunda-feira, a foto é realizada na carceragem da Polícia Federal. Quem fez a foto fui eu. Advogamos, eu e meu sócio Figueiredo, para o Alberto Youssef desde 2001. A gente acompanha ele desde a Operação Banestado. Então, eu posso falar aqui com bastante propriedade de todos esses acontecimentos. O Alberto nos apresenta, então, essa gravação na segunda-feira, porque sexta ele localizou. Sábado e domingo ninguém podia ingressar na carceragem. Então a visita era só na segunda. Então nós fomos na segunda-feira, ele nos surpreende com aquele equipamento. Na carceragem da Polícia Federal existe um parlatório, ou seja, há um vidro separando o advogado e o preso. Você fala pelo telefone. Então, como eu não tinha como ele me passar o equipamento, eu peguei o celular, porque naquela época nós podíamos entrar com o aparelho celular. Depois desse incidente, até se proibiu o ingresso do advogado com o aparelho celular, e fiz as fotos. Muito bem, as fotos foram feitas no dia 31 de março. Ato contínuo, a gente ficou ali assustado, porque também surpresos com aquilo, e imaginando que existia uma ordem judicial. E no dia 4, nós realizamos uma ata notarial daquela fotografia, para atestar que a fotografia tinha sido feita efetivamente naquela data, e contratamos um perito para fazer uma espécie de perícia, ou uma opinião, digamos assim, do perito, a respeito do que seria aquele material fotografado. E o perito disse, olha, realmente esse material é um material de escuta ambiente. Então nós já estávamos com a questão
pelo menos elementarmente assim, consolidada. E passamos a peticionar para o Moro perguntando, existe escuta ambiente? O Moro diz, não existe. Então, no dia 10/4, às 18h40, a gente peticiona na 13ª, comunicando a existência da interceptação. Juntamos as fotos, juntamos a perícia que foi realizada e dissemos, olha, está sendo grampeado ilegalmente. E aí, uma questão interessantíssima. Nesse mesmo dia 10, a Polícia Federal faz uma vistoria. Horas antes dessa nossa petição, a Polícia Federal faz uma vistoria na carceragem da Polícia Federal e localiza o aparelho de escuta na cela do Alberto Youssef. O que eu e o Figueiredo imediatamente imaginamos? Pô, a Polícia Federal está monitorando os nossos telefones. Eles descobriram que a gente descobriu essa interceptação aqui, esse aparelho de interceptação. Antes do nosso protocolo, eles foram na carceragem e fizeram a vistoria e apreenderam o equipamento. Isso só vem ser esclarecido para nós recentemente. Eles não estavam escutando a gente. E se você me permitir um rápido parênteses, eu vou dizer como que a Polícia Federal ficou sabendo que nós iríamos peticionar, como que a Polícia Federal anteviu essa diligência da defesa e foi ao Moro. Antes de você falar, só lembrar que a suspeita deles, o Moro efetivamente ouviu o escritório da advocacia. A Polícia Federal teve o caso do Zanin. Então nós sabemos, isso já é sabido. Ele monitorou ilegalmente, porque incluiu lá um número do escritório da advocacia. Ele foi informado por uma operadora que era o escritório da advocacia, só para saber. E eles estavam com essa suspeita antes do grampo no escritório do Zanin. Perfeito. Mas eu vou te esclarecer que, nesse caso, nós não estávamos sendo monitorados. O que aconteceu? O perito, que eu vou me permitir aqui não dizer o nome, que nós contratamos para fazer a perícia da fotografia, era muito amigo de um delegado da Polícia Civil, que era amigo do doutor Rosalvo, que era superintendente da Polícia Federal. O que esse perito fez? Ele comentou com o delegado que era amigo dele, falou, porra, os advogados aqui de Curitiba disseram que o Youssef, porque ele já estava na mídia, já era um cara conhecido, estava sendo grampeado na cela da Polícia Federal. Porra, troço estranho e tal. O que esse delegado faz? Liga para o Rosalvo e fala, Rosalvo, preciso conversar contigo com urgência. E aí entra a figura do delegado Venâncio, que eu não sei se mas até recentemente, Rivaldo Venâncio, ele era superintendente aqui em Curitiba, mas na época ele era delegado, não era superintendente. O Rosalvo chama o Rivaldo e diz, Rivaldo, vai conversar com esse delegado aqui da Polícia Civil. O Rivaldo vai, conversa com o delegado e colhe essa informação. Volta para a Polícia Federal e diz isso para o Rosalvo. Olha, Rosalvo, o delegado da Polícia Civil disse que o Alberto Youssef localizou um aparelho de escuta na cela. Imediatamente, volta para sua sala o Rivaldo. Quando o Rivaldo está na sala dele, chega quem? Márcio Anselmo, o delegado que comandou as primeiras fases da Lava Jato. E o Márcio Anselmo diz para o Rivaldo, Rivaldo, eu estava conversando com o Rosalvo pediu para eu vir aqui, o que aconteceu? Daí diz o Rivaldo, isso está gravado, tem um depoimento disso, com imagem do Rivaldo, dizendo, olha, eu disse para o Márcio Anselmo, o que aconteceu? O delegado da Polícia Civil me chamou e disse que tinha uma escuta, um grampo na cela do Youssef, e o Youssef localizou o aparelho. Palavras do delegado Rivaldo. Diz que o Márcio Anselmo pôs as duas mãos na cabeça e escorregou na parede, assim, em tom de desespero. Pô, isso, para bom entendedor, já fica claro que ele falou, pô, a casa caiu, fui pego, né? É claro, é uma reação natural. Então, como que a Polícia Federal fez essa diligência? Ela fez essa diligência depois que o Márcio Anselmo foi comunicado. E que coincidiu com o dia que a gente apresentava a petição. Então, quer dizer, por isso que a Federal faz essa vistoria. E aqui, nesse exato momento, é que começam as sucessões de fraudes, mentiras, tudo para acobertar o grampo ilegal, tudo para tentar manter a rigidez da Operação Lava Jato. Veja o que o Márcio Anselmo diz ao delegado Moro a respeito
da localização da escuta. Ele não fala que foi obtida a informação junto ao delegado da Polícia Civil. Ele mente. Ele diz o seguinte: na data de ontem, 10/4, às 17 horas, o meu protocolo foi às 18h40, foi realizada uma vistoria por questão de segurança. Mentira! Foi feita a vistoria porque o delegado da Civil disse que tinha o grampo. Durante a vistoria foi encontrado um artefato desmontado em 2 partes e que necessitará de perícia para saber do que se trata. Porra, olha a mentira, o delegado está mentindo abertamente na informação que ele presta para o Moro. Mas ele vai além. Numa segunda comunicação, que é feita no mesmo dia, no dia 11, ele diz o seguinte, ele ainda ataca a defesa. Olha o que diz. A Polícia Federal, por meio do subscritor, coloca à disposição para prestar esclarecimentos ou diligências necessárias, em tempo que lamenta a utilização de tais estratégias, visando pura e simplesmente desqualificar o trabalho realizado e tumultuar a presente investigação. Quer dizer, o que o Márcio Anselmo fez aqui é um verdadeiro absurdo. Ele mente para o juiz e ainda culpa a defesa de querer tumultuar e desacreditar o trabalho da Polícia Federal. Aqui começam as sucessões de mentira que vão resultar nas sindicâncias fraudulentas e etc. Se você me permite ainda, Joaquim, sendo bem breve, a gente começa a ter a participação do Moro a partir do momento que ele vai despachar esses 2 expedientes aqui do Márcio Anselmo, tá? Porque o Moro dá um despacho e diz o seguinte: realmente a defesa tem razão em estar indignada com esse grampo e tal, mas ele entende como plausível a justificativa da Polícia Federal. Qual é a justificativa que a Polícia Federal apresentou para esse grampo? Mais uma mentira, mais uma fraude, mais um crime que foi praticado. Eles falam, não, o aparelho de escuta que o Alberto pegou não estava funcionando. Esse aparelho foi instalado há muito tempo, por ordem de um juiz do Mato Grosso, que é o doutor Odilon, por ocasião da permanência do Fernandinho Beiramar nessa carceragem. Então, o doutor Odilon, e realmente existia isso, uma ordem judicial do doutor Odilon, para grampear a cela do Fernandinho Beiramar. E esse equipamento, por esquecimento, foi deixado lá na cela. Perfeito? O Moro diz, ok, é plausível, tal, e põe praticamente, ou digamos assim, quase que uma pedra em cima dessa questão. Aqui também vou fazer mais um parênteses. Essa questão, essa mentira, foi revelada pelo delegado Alfredo Junqueira na segunda sindicância. Porque quando eles pegaram o número de série deste equipamento que o Alberto CF arrancou da carceragem... Doutor Gustavo, só para ficar claro, assim, teve uma primeira sindicância, essa sindicância foi uma fraude completa. O Moro monitorou, o Moro orientou essa primeira sindicância, que terminou com mentiras. Quando se constatou que era mentira, aí você pode dizer por que teve a segunda sindicância? Aí fizeram uma sindicância fora de Curitiba, foi em Brasília, teve na cidade de Brasília. E aí concluiu que sim, que era tudo mentira. Mas por que essa primeira ela foi desconsiderada e veio a segunda? E também houve você vai dizer aí, todo um movimento para invalidar também essa segunda apuração. Já vou chegar lá, mas só nesse aspecto, eu gostaria só de concluir. Então, o Márcio Anselmo, de forma reiterada, passa a mentir para manter a operação de pé. Veja, essa questão ela é crucial. O delegado Junqueira, o da segunda sindicância, eu já faço a diferenciação da primeira para a segunda sindicância, ele diz, quando a Polícia Federal recebeu este aparelho de interceptação com este número de série, o Fernandinho Beiramar já tinha saído da carceragem da Polícia Federal 5 meses antes. Quer dizer, então é claro que é mentira. Aquele aparelho que lá estava não pode ser o que o Odilon mandou implantar, porque esse aparelho não estava na posse da Polícia Federal. Esse aparelho só chegou para a Polícia Federal 5 meses depois. Mais uma mentira, mais uma fraude. Então, veja, é uma sucessão de mentiras. É inacreditável que isso tenha sido praticado por um delegado da Polícia Federal.
É inacreditável. Houve um envolvimento de toda a Polícia Federal ali, envolvida com a Lava Jato, e vamos fazer essa distinção, porque a Polícia Federal é uma instituição séria, responsável, mas infelizmente esse núcleo da Lava Jato, que estava instalado aqui em Curitiba, eu tenho provas aqui, estou relatando para os senhores aqui provas. Mentiu, gravou ilegalmente e cometeu diversos crimes, diversas irregularidades para tentar acobertar esse crime inicial. Mas vamos lá. Então, o Moro recebe essas informações com essas mentiras do Márcio Anselmo e determina a instauração de uma sindicância. E aí já me causa uma certa estranheza. Por que sindicância? Por que não um inquérito policial? E aí a prática e as regras de processo explicam. Porque na sindicância é um procedimento muito mais restrito, de acesso exclusivo ao servidor envolvido. Terceiros não têm acesso, outros advogados, o Alberto, por exemplo, que foi vítima do grampo, eu pedi acesso à sindicância e me foi negado. Por quê? Porque o Alberto não era o servidor que estava sendo investigado e não tinha legitimidade. Fato que não ocorreria no inquérito policial. Porque no inquérito policial, quando o Alberto fosse chamado, eu poderia invocar a súmula 14 e teria acesso ao inquérito. Mas, então, uma manobra deliberada para negar acesso à defesa. Muito bem. Estavam procurando esconder tudo. Tudo. Claro. Não só da defesa do Alberto Sérgio, qualquer essa é uma legalidade que descobriram agora, mas quantas outras não houve? Mas veja bem, está muito claro essa legalidade. Claro, não sei porque não teve punição ainda, mas pode continuar que eu estou ouvindo aqui estarrecido. Então vamos lá. Então, quem é chamado para presidir essa investigação? É o doutor Moscardo de Grilo. Tá? O doutor Moscardo de Grilo prossegue nas suas diligências, assim, umas diligências completamente estapafúrdias, diligências de quem realmente não quer chegar em lugar nenhum, e, obviamente, conclui a sua investigação dizendo o seguinte, que o Alberto Youssef tinha cometido crime, porque tinha imputado falsamente a instalação de um grampo a um policial que não estava em Curitiba naquele momento, e a um outro preso também. Eles imputam crime a 2 presos. E aí acontece uma questão interessante. Antes de qualquer providência, o Moro é comunicado dessa sindicância, do resultado da sindicância. Veja, é um procedimento totalmente atípico. Totalmente atípico. O juiz federal não tem envolvimento no procedimento administrativo da sindicância. Mas nesse caso teve. E depois nós vamos entender por quê. O Moro... Então, Gustavo, claramente, só rapidamente, o Moro era um chefe de tudo, de toda a operação. Não, o senhor vai ver, é mais absurdo ainda. Joaquim, é mais absurdo ainda. Mandava no Ministério Público, mandava no Federal, todos trabalhavam para ele. Depois eu quero fazer algumas perguntas. Tá. Então, muito bem. O relatório do Moscardo de Grilo é encaminhado para o Sérgio Moro. E lá ele pede a punição, por exemplo, do Alberto Youssef. Ele vai para um parecer e no parecer, o delegado que faz o parecer diz o seguinte, olha, eu concordo com as conclusões que não tem como se apurar a responsabilidade, que o aparelho de interceptação não estava funcionando. Olha o absurdo. Não estava funcionando, era da questão do Fernandinho Beiramar, mas eu entendo que não cabe a responsabilização por crime de falso aí do Alberto e do outro preso. Então, quer dizer, teve uma pequena alteração do relatório final do Moscardo de Grilo. Então, novamente, o Moro é comunicado. Quer dizer, mudou uma vírgula do resultado da sindicância, o Moro é comunicado novamente. Isso não sou eu quem está falando, tudo isso está documentado nos autos da sindicância. Esses 2 ofícios que são encaminhados para o Moro com relação à sindicância. Muito bem, então se arquiva, o grampo não estava funcionando, o Alberto Youssef não foi grampeado, não tem envolvimento de ninguém da Polícia Federal. A questão está resolvida? Estaria se o Dalmey, que é o policial que fez a instalação do aparelho, o agente Dalmey, não tivesse ido ao delegado Maurício Fanton, se não me engano é Maurício Fanton, e tivesse relatado esse fato para o Fanton. E o Fanton
trabalham lá e conseguem fazer a abertura de um procedimento junto à COGER em Brasília. Ou seja, a Corregedoria da Polícia Federal passa a atuar no feito. E é nesse momento que a coisa passa a ter uma apuração séria, idônea e isenta. E aí nós estamos falando da segunda sindicância, que você bem fez a distinção no início ali, que haviam duas. Então, a primeira é a fraudulenta. Só para dar, é Mário Fanton, tá? O delegado. Mário Fanton. Exato. E ele, inclusive, é de fora de Curitiba, foi chamado para atuar, para apurar os chamados dissidentes, isto é, diziam que tinham delegados contra a Lava Jato. Quando ele vai para lá, ele descobre, na verdade, que não era questão de dissidentes, é que, na verdade, os delegados da Lava Jato estavam cometendo ilegalidades. E aí depois ele passa a sofrer uma perseguição violenta. Pode continuar, muito bacana. Exato. Ele foi perseguido, destruíram a vida desse rapaz aí porque ele trabalhou de forma correta e não atendendo os interesses da Lava Jato. Eu não gosto de dividir entre lavajatistas e não lavajatistas, mas o caso é clássico. Ele não era lavajatista e por isso sofreu todo tipo de reprimenda e de consequência. Até só se você me permitir aqui, eu vou só ler o relatório do Moscardi Grillo, da primeira sindicância, a fraudulenta. Olha o que ele diz. Podemos certificar que o aparelho de interceptação ambiental encontrado no forro da cela da custódia da Polícia Federal no estado do Paraná estava inoperante e teria sido colocado naquele local em outro momento com autorização judicial. Esse é o relatório fraudulento. Muito bem. Então, o doutor Junqueira... Gustavo, só mais um comentáriozinho, que isso é importante para a gente posicionar. Veja bem, ele conclui, faz essa conclusão no relatório, que ele está falando é mentira. Agora, quem é que está orientando ele? Nós sabemos que tudo que se faz na sindicância, o Moro diz que quer ser informado. E também manda o Ministério Público acompanhar. E a sindicância é ato administrativo, não é ato do judiciário. Depois vira do judiciário, se for o caso. Mas é um ato administrativo. O Moro já estava orientando tudo. E isso que o Moscardi fez é uma mentira. E aí, uma prova de que o Moro protegia o Moscardi, que quando ele vira ministro da Justiça lá na frente, o Moscardi vai ser punido por causa disso. Uma punição pequenininha, porque tem a segunda sindicância mostrar que ele mentiu mesmo, mas tem uma punição pequenininha. Mas quando o Moro é ministro, o Ministério da Justiça anula a punição dele. Do tipo seguinte, fica tranquilo que vamos resolver a sua parada aqui. O Moscardi, que tinha sido punido por mentira flagrante, lá na frente ele vai ser beneficiado pelo Moro. Eu vou relatar o que o Moscardi disse do Moro nessa segunda sindicância. Então, muito bem. O Dalmei presta um depoimento ao Maurício Castanheira Fanton, na Corregedoria da Polícia Federal em Brasília, que instaura a segunda sindicância. Essa segunda sindicância é a de número 04/2015. Muito bem. Nessa segunda sindicância, o trabalho é feito com grande competência e aprofundando, cortando o fundo, sem se preocupar com a Lava Jato, sem se preocupar em manter o nome aí da Polícia Federal como uma instituição que trabalhou bem nesse caso. Eles não tiveram essa preocupação. Nós vamos apurar os fatos e vamos trazer a verdade para os autos. Então, eles ouvem o Moscardi Grillo, que foi quem fez a primeira sindicância. Veja o que o Moscardi Grillo fala. Eu peço desculpas, eu não quero ser cansativo, mas é que a leitura às vezes se faz necessária porque ela traz com perfeição os acontecimentos. O Moscardi Grillo diz o seguinte: na segunda sindicância, ele é indagado pelo Junqueira, que diz para ele, Moscardi Grillo, 3 minutos e 40 segundos. Após terminar a sindicância, a primeira, eu peguei o relatório e encaminhei para a corregedoria por e-mail, e falando que tinha uma ressalva do doutor Moro, que antes de qualquer coisa que fosse encaminhado para ele dar uma olhada. Tá? Aí o Junqueira pergunta, isso antes da corregedoria decidir pelo arquivamento ou instauração de alguma coisa? É uma pergunta que já demonstra até uma certa indignação, né? Porque é um procedimento administrativo, porra. Então, isso antes do corregedor decidir pelo arquivamento ou instauração de alguma coisa? O Moscardi Grillo responde, exato, exatamente isso.
acho que ela encaminhou antes de qualquer tipo de avaliação da própria corregedoria. Eu tenho quase certeza. Aí o Alfredo pergunta, após ele ter acesso à sindicância, ele se manifestava? Olha o que o Moscardo Grilo responde. Ele falou que, salvo engano, ele disse que acreditava que aquilo era suficiente. Veja, o delegado que cometeu todo tipo de fraude, que fez uma investigação pífia, mentirosa e criminosa, diz que o Moro respondeu para ele, acreditava que aquilo era suficiente. Claro, chegou à conclusão de arquivamento, chegou à conclusão que não existia grampo, e isso atendia aos interesses do magistrado. Isso não sou eu que estou falando, é o que está posto aqui. Isso quem está falando é o Moscardo Grilo. Então, esse fato, para mim, é gravíssimo. Eu tenho profundo respeito pelo Moro, até então, até deflagrar todos esses fatos aqui, achava que ele era um juiz competente, comprometido com os fatos, mas os fatos agora, aclarando as coisas, está se mostrando aqui que ele era realmente chefe do Ministério Público, ele era chefe da Polícia Federal e que não tinha nenhum compromisso com a Constituição. O compromisso do juiz tem que ser com o jurisdicionado, ele tem que ser imparcial, e nada disso, nenhuma dessas características que são inerentes à magistratura, o Moro tinha. Não praticava as obrigações do ofício. Então, isso aí é o fim da picada. Mas vamos lá, dando sequência ainda. Só para avisar as pessoas, nós estamos aqui na tela com o delegado Maurício Moscardi, tá bem? Só para as pessoas saberem que é ele que estava se reportando, delegado da Polícia Federal, ele estava numa sindicância, ato administrativo, se reportando ao juiz. Moro era efetivamente o chefe de tudo isso, que era uma operação ilegal, porque tudo que eles estão fazendo é para abafar uma ilegalidade. Continue. Exato. Então, o senhor veja, aí essa segunda sindicância prossegue. Obviamente, eles conseguiram apreender os computadores da Polícia Federal, e essa apreensão dos computadores da Polícia Federal resulta no laudo 858/2015, que é onde eles atestam que foram apreendidos aparelhos, tal, que havia conversas na carceragem, tal, e posteriormente é feito um documento que é uma informação de número 153/2015, também pela COGER em Brasília. Esse documento é um documento bastante importante, porque ele faz a análise dos áudios da interceptação. E aí, Joaquim, aqui eu vou me permitir uma opinião pessoal minha, que eu até espero que, com o andamento agora dessa investigação, eu possa indagar o delegado Junqueira, e acho que a resposta dele vai vir em consonância com o que eu imagino. O delegado Junqueira fez um belíssimo trabalho, sem dúvida nenhuma, responsável, competente, mas eu vejo que ele foi sabotado pela própria Polícia Federal, pela própria equipe. Por quê? Na análise dos áudios, a Polícia Federal, e isso está posto aqui nesse documento, ela não utilizou nenhum tipo de equipamento para melhorar a qualidade do áudio. Agora que eu tive acesso ao HD, eu pude perceber. Os áudios são muito difíceis de serem compreendidos, porque eles estão baixos, há muito chiado. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, é muito fácil. Não diria que é fácil, mas é possível você melhorar a qualidade do áudio, é possível você buscar retirar os ruídos, e nada disso foi feito. A Polícia Federal, na análise dos áudios, se limita a dizer o seguinte: do pouco que a gente conseguiu ouvir, eu não encontrei nada que fosse interessante e também não utilizei nenhum equipamento para melhorar o áudio. O que eu ouvi foi ao natural, os áudios originais. Pô, isso não é um trabalho responsável, não é um trabalho coerente com a história da Polícia Federal e como a gente bem sabe como eles trabalham, de forma competente, responsável. Então eu vejo que nessa parte da sindicância, nesse trabalho de análise dos áudios, o trabalho ficou muito aquém. E aí, realmente, eu atribuo assim, a uma má vontade de se depurar os áudios, de se conseguir acesso efetivo a essas 260 horas de conversa. Mas que nós teremos agora.
porque a gente já contratou um perito, a gente está trabalhando na melhora desse áudio. E vou além ainda, com mais um parênteses aqui, aproveitando a oportunidade. Na minha modesta leitura, o conteúdo do áudio pouco importa. O conteúdo do áudio seria uma cereja só, vamos dizer assim, nesse bolo. Por quê? Porque o que importa foi interceptado ilegalmente no primeiro dia da Operação Lava Jato. Uma prova ilegal. O Estado gravou, sem ordem judicial, o Alberto Youssef. Esse fato, para mim, é suficiente para demonstrar a suspeição de todos os envolvidos, é suficiente para demonstrar que não houve voluntariedade, que não houve espontaneidade, que são requisitos essenciais para o acordo de colaboração do Alberto Youssef. Mas isso nós vamos discutir no STF futuramente. Mas eu vou... Aproveitando só quando você fala para melhorar os áudios. E em relação aos 26 áudios que foram apagados, esse não vai dar para recuperar. E provavelmente foram apagados porque havia ali prova contra eles, porque eles foram na linha de que era irrelevante. Agora tem 26 áudios que foram apagados. Em relação a esses áudios apagados? Se você me permitir só um segundinho, eu já vou chegar. Veja o que diz esse documento aqui que eu estou mencionando para o senhor, que é a informação. Na primeira gravação, 17/3, já se identificaram como interceptados o Carlos Alberto Pereira da Costa, Carlos Alexandre de Souza Rocha e Alberto Youssef. Quer dizer, estava claro que era o grampo dessas pessoas. Quer dizer, estava claro que havia necessidade de melhorar o áudio. Estava claro que precisava de uma perícia. E não foi feito. E isso eu não tenho resposta. Espero que o doutor Junqueira tenha essa resposta e acredito que a resposta vai vir muito no sentido disso que eu acabei de mencionar para os senhores, que ele foi, de certa forma, digamos assim, sabotado no trabalho que ele vinha realizando. Muito bem. Dito isso, esse relatório aqui, feito pelo doutor Junqueira, é um relatório brilhante, mas que realmente teve muita dificuldade de colher provas, porque todos os envolvidos negaram os fatos, existia uma única prova do envolvimento direto de delegados da Lava Jato, que era uma gravação num pendrive que o agente da Almeida tinha feito, mas esse pendrive foi apagado e não foi possível recuperar o conteúdo do aparelho. Então o doutor Junqueira chega à conclusão dizendo o seguinte: olha, não é crível que essa interceptação tenha sido realizada pelo Dalmei sem o conhecimento e o envolvimento direto dos delegados da Polícia Federal, mas eu não consegui prova, porque precisaria de uma prova para além da dúvida razoável do envolvimento deles, tal. E aí o resultado final desse relatório ele acabou ficando um pouquinho abaixo do que se imaginava. Mas muito bem, esse documento, tudo isso foi suprimido da defesa. A defesa só vem a tomar conhecimento disso agora recentemente por intervenção do doutor Eduardo Apio. Se não fosse o doutor Eduardo Apio, nada disso viria à tona. Então, a defesa fez o pedido para o Apio, e aqui tem um fato também gravíssimo. O delegado Apio diz: dou acesso à defesa a tudo, inclusive os áudios. Isso em 23, logo depois que nós demos início no procedimento. E por motivos que eu desconheço, a vara não informou o Apio que o HD estava na vara. As conversas estavam na vara. A secretaria não avisou o juiz. Então o juiz expediu o ofício para Brasília, mandou com urgência que fossem remetidos os áudios, e aí o doutor Apio foi removido. Quem ingressa nos autos? Doutora Gabriela Hart. E se vê como os personagens vão se repetindo. Aí a doutora Gabriela Hart acaba anulando alguns despachos do Apio, porque não tinha dado vista para o Ministério Público, passa a impor dificuldades injustificáveis para a defesa ter acesso aos documentos. E aí, é incrível, a coisa vai desenvolvendo. E recentemente ingressou o juiz Dr. Guilherme Roman, que foi um daqueles três que eu falei que possibilitaram esse debate hoje, e o Dr. Guilherme Roman falou: olha, vou dar acesso a tudo à defesa. Ocorre que os áudios estão de posse do Ministério Público. Veja, agora, isso esse mês, estão em posse do Ministério Público. Novamente a secretaria omitiu do juiz
que o HD estava na secretaria. Tanto é que é comunicado, que é feito um ofício ao Ministério Público cobrando o HD. Fala, olha, MP, você está com o HD desde 11 de abril e você não me devolveu. O Ministério Público diz, devolvi sim, o HD está aí. É aí que o doutor Roman cobra a vara e a vara fala, realmente, a gente tinha esquecido, o HD está aqui. E aí aparece o HD. Quer dizer, é uma coisa surreal. E a partir daí, se o senhor me permitir, eu vou ter um impedimento de relatar alguns fatos, porque o juiz elevou o sigilo dos autos. Está sob sigilo. Você pode, só para você pode falar do áudio apagado? Isso, é isso que eu vou mencionar agora. Então, muito bem. Nós pegamos o HD ontem, às 4 horas da tarde. Então, eu não sou técnico de informática, tenho, pelo contrário, até alguma dificuldade. Mas ao abrir o arquivo, nós encontramos 64 arquivos de áudio. Porque tem na pasta lá, áudios, 64. E tem lá, áudios apagados, 26. Então, o que foi apagado, eu não sei. A perícia vai responder. Acredito que sim. O conteúdo é integrante desses 64? Não sei. É um conteúdo irrecuperável? Também não sei. Agora, existe no HD essas duas nomenclaturas. Áudio, 64, que é possível de ouvir, e 26 apagados. Isso está posto lá. Então, é a perícia quem vai revelar o significado disso para a gente. Aí acredito que num prazo aí de talvez 3 ou 4 semanas, que é o tempo que vai demorar para elaborar esse trabalho. Enquanto eu tomo café, a água, só para fazer uma. Você viu a luta que houve? Eles estavam escondendo lá dentro da vara uma prova. Significa que, olha, é um indício de que o Moro continua tendo importância lá. E aí, veja que a trama para blindar tudo não é só lá em Curitiba, depois que o Apio localizou e deu acesso, tentou dar acesso aos áudios, a decisão dele foi mudada pelo TRF4. Exato. Tem decisão do Thompson Flores, essa turma aí que o CNJ afastou e recolocou, Thompson Flores, Loraci Flores de Lima, Danilo Pereira Júnior, eles mudaram decisão do Apio justamente para dificultar que os advogados, Gustavo Flores principalmente, está à frente disso, tivessem acesso a essas provas. Veja bem, desculpa, eu não tenho outro termo, você não precisa nem contribuir, mas é uma organização protegendo crime. E nós estamos falando isso no seio do Judiciário Federal no Paraná. E veja, Joaquim, nós conseguimos que o doutor Guilherme despachasse essa nossa petição, onde foi concedido acesso aos HDs, somente após um conflito negativo de competência. Por quê? Nós peticionamos na 13ª, a 13ª disse que não era competente, que a competente era a 23ª. A 23ª também disse que não era competente. Então, abriu-se um conflito negativo, esse conflito negativo foi julgado pelo TRF, que disse, olha, a competência realmente é da 13ª, porque é quem está delegada a acompanhar o acordo do Youssef pelo Supremo. Então, você vê, sempre com dificuldade. Nunca as coisas acontecem numa velocidade normal ou uma sequência normal dos acontecimentos. É sempre imposto uma grande dificuldade para a defesa. E eu vou colocar para o senhor aqui ainda uma questão também muito interessante e talvez mais grave ou da mesma gravidade que foi essa postura do doutor Sérgio Moro aí de interferir na sindicância, de permitir uma fraude na primeira sindicância dessa natureza. Porque, veja, o Moro sempre foi um juiz competente e rigoroso. Não é crível que ele, tendo conhecimento dessa primeira sindicância, ele permitisse uma sindicância pífia dessa. Uma sindicância que diz que o aparelho foi colocado para o Fernandinho Beiramar, sendo que esse aparelho foi recebido 5 meses depois na Polícia Federal. Quer dizer, há um envolvimento geral. E aqui eu vou tocar num ponto delicadíssimo. Antes de você dar essa informação impactante, só para dizer agora, analisando como jornalista, você vê que a própria repercussão que não teve dessa segunda sindicância que houve,
e toda a luta dos advogados, por que isso não tinha tanta repercussão? Porque o Moro era protegido pela imprensa corporativa. O Moro era um herói. Portanto, ele podia cometer essa ilegalidade de interferir numa sindicância que ninguém falava nada, porque ele estava sendo protegido. E ele estava sendo protegido por conta de objetivos políticos. Por isso, nós sabemos do que ocorreu, o que aconteceu depois. Mas isso que ele está dizendo sou eu. É muito difícil quando você tem alguém, por isso que a imprensa ela é cúmplice de tudo isso. Ilegalidade flagrante. E ele protegia. E ninguém questionava. E também os tribunais, o TRF4 não reformava. E depois os outros tribunais estavam todos emparedados, de fato, e não tomavam as providências para que houvesse justiça. Desculpa, só queria comentar isso para dizer por que acontecia tudo isso, passou diante dos nossos olhos e foi ontem. Porque a imprensa protegia e promoveu o Moro a herói. E ele era um juiz de um tribunal de exceção. Foi muito difícil para vocês advogarem, mas vocês não desistiram. E agora está aqui trazendo a verdade, mostrando a verdadeira face da Lava Jato. Pode continuar. E aqui, nesse sentido até, eu vou fazer uma ponderação, e eu concordo contigo. Porque o fato do grampo ilegal não é novo. Novo é o conhecimento do conteúdo das conversas, o HD. Mas a história do grampo já vinha sendo objeto da imprensa desde 2015. Por que eu digo isso? Porque consta na SPUF, naquele segundo conjunto de informações que vem da SPUF, em 4 de julho de 15, olha o que o Deltan diz, às 11h46. Valor, sai na segunda entrevista de Marco Aurélio do STF, dizendo que as escutas podem anular a Lava Jato. Aí o Deltan fala logo em seguida, novamente o Deltan. O que acham de ouvir o Youssef normalmente para consignar que ele nunca foi confrontado com nada dessa suposta escuta, preventivamente, antes que eles desenvolvam a tese de nulidade? Então, se veja, esse assunto já estava sendo ventilado na imprensa desde 2015. O ministro Marco Aurélio já havia se pronunciado sobre o tema em 2015. Agora, é verdade. Gustavo, mas Gustavo, o que existe é o seguinte, que eu falo do ponto de vista da imprensa. Ela dá a notícia, só que ela não dá com intensidade, ela não continua. Exato. Ela cobra. É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Aí eles dão a notícia, mas só que não fazem o acompanhamento, a cobrança que fazem em outros casos. Aí é uma orientação editorial, de política editorial. Mas só isso que eu queria ponderar. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, que a gente está tratando aqui agora, segundo ainda que rapidamente, da SPUF. Veja o que eles dizem aqui, que vem exatamente em consonância com o que eu falei ainda há pouco, que pouco interessa o conteúdo do grampo, basta a confirmação do grampo ilegal. Veja o que eles dizem aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui só um segundo, ó, a nulidade. Aqui, ó. O Andrei diz: o Youssef já me falou que acha que descobriram algo por conta dessa interceptação. O Andrei Borges de Mendonça, que é o procurador de São Paulo, falou: o Youssef já me falou que acha que descobriram algo por conta dessa interceptação. Aí o Orlando diz o seguinte, que é o Orlando Martello, procurador também da Lava Jato: não adianta ouvir o Youssef, a nulidade decorreria da informação. Quer dizer, aí o Orlando diz embaixo aqui, ou seja, da informação obtida ilegalmente. Quer dizer, a ilegalidade está consubstanciada. Pouco importa o conteúdo dos áudios. Nós vamos atrás do conteúdo dos áudios porque eu acho que a sociedade brasileira, o Youssef, merece saber o que foi interceptado e a gente merece verificar o tamanho da canalice que ele foi vítima. E aí pouco importa se o Youssef cometeu ou não cometeu crimes. Ele é um cidadão e ele tem as mesmas garantias que o senhor tem, que eu tenho, que qualquer brasileiro tem. Ele não pode ser gravado ilegalmente. Pô, ele foi gravado na Polícia Federal, num ambiente onde o controle é rigoroso, é monitorado, se sabe todas as pessoas que entraram. Tem um livro que você precisa assinar, deixar sua identificação, câmeras de segurança. Pô, é um escândalo, assim, eu ouso dizer que talvez sem precedentes. Sem precedentes. Mas eu vou dar sequência aqui, que eu disse para o senhor que é um fato também que me chocou profundamente. Esse documento eu só obtive acesso recentemente, muito embora já tivesse tentado por diversas vezes, o Ministério Público vinha dificultando o acesso,
os juízes vinham negando, e se trata de um parecer feito pelo doutor Januário Paludo e pelo doutor Antônio Carlos Welter, ambos integrantes da Força Tarefa Lava Jato. O que acontece? Na sindicância segunda do doutor Alfredo Junqueira, ele chegou a conclusões ali horripilantes, dizendo que o grampo estava funcionando, dizendo de todas aquelas fraudes que foram perpetradas na primeira sindicância, tinha os áudios, tudo isso. Como é que isso não vai repercutir no acordo do IUCEF? Como é que isso aí não vai repercutir na 13ª? Não vai ter consequência processual isso? Claro que manobraram novamente. E aí o Ministério Público apresenta um extenso parecer de 53 laudas com as mais absurdas conclusões que se pode ter. Veja, aqui vale aquela máxima. A verdade não está nos fatos, está na versão que se prega aos fatos. Ele chegou à loucura, mas para mim é uma loucura. Diz que não há prova de que o áudio foi extraído do aparelho de escuta que estava implementado na cela. Como teve um problema lá com telefones na carceragem da Polícia Federal, dos presos, ele diz, essas gravações podem ter sido realizadas nesses aparelhos de telefone. Não há nenhuma comprovação que foi a escuta que captou esses áudios. Loucura. Outra loucura que ele diz, ele fala, esses áudios não têm validade porque a gente não consegue auferir a data que eles foram interceptados. E aí vem outra canalice tremenda que foi realizada. Veja, os áudios estavam no computador da Polícia Federal, correto? Quando que foi descoberto o áudio? 28 de abril, 28 de março de 14. Perfeito? Olha o que a Polícia Federal fez no dia 16 de abril de 14. Ou seja, 14 dias depois que se descobriu a escuta ilegal. Eles fazem a troca do computador do Dalmei. Eles tiram aquele computador do Dalmei e colocam outro computador para o Dalmei. Tudo documentado, como se fosse a coisa mais correta do mundo aqui. O Núcleo de Tecnologia e Informação da Superintendência da Polícia Federal informou que ocorreu a troca de equipamento de mesa, microcomputador, utilizado por Dalmei. E aí o Januário e o Carlos Welter dizem, essa troca, como então o HD desse novo computador foi cópia do primeiro HD, do computador antigo, isso impede a perícia, não dá legitimidade, é cópia. Pô, é uma loucura. Eles próprios trocaram o aparelho de computador e agora sustentam que, em razão dessa troca, a perícia realizada pela Polícia Federal não tem validade. Ora, não é uma perícia feita pela defesa, é uma perícia feita pela Polícia Federal que o Ministério Público tenta desconstituir. Isso é uma brincadeira de mau gosto. É brincar com a liberdade dos outros. Isso beira a irresponsabilidade. Beira a outra irresponsabilidade. Total. Veja, aqui, não foi feita a prova técnica que esse diálogo teria sido captado no equipamento da cela e transmitido para o receptor. Pô, eles não escutaram os áudios, não foi feita perícia nos áudios. Veja, isso é uma conclusão irresponsável. Um trabalho responsável nesse parecer era, nós temos que periciar os áudios. Vamos ouvir os áudios, vamos ouvir o Alberto Youssef, vamos ouvir o Carlos Alberto Pereira da Costa, vamos confrontá-lo com o conteúdo dos áudios, saber se eles realmente disseram aquilo, a data que eles disseram aquilo, tudo. Nada disso foi feito. Nada disso. Então, claro, num parecer desse nível aqui, com esse comprometimento com os fatos aqui, ou seja, o comprometimento em manter a rigidez da Lava Jato, é óbvio que eles concluíram pelo arquivamento. Que a sindicância 515, as conclusões da 515 eram totalmente estapafúrdias. E aí se conseguiu o arquivamento. Agora, esse parecer aqui está posto aqui, ó, sigilo nível 5, é o maior sigilo que existe na Justiça Federal, no EPROC. Quer dizer,
São coisas assim que, infelizmente, eu não posso... Fiscal, o Ministério Público é fiscal da lei. Ele claro, faz o absurdo. controle externo da polícia. Ele tinha a obrigação. Isso que eles estão fazendo, isso é crime. Isso é de prevaricação, pode Tem mais um fato aqui que demonstra o compromisso do Ministério Público, nesse caso específico, em manter a rigidez da Lava Jato. Compromisso nenhum com a verdade. Olha o que diz o procurador. Além disso, não foi feita prova técnica corroborando que esse diálogo tenha sido captado no equipamento de cela e transmitido para o receptor. Muito bem. Olha o que diz a perícia da Polícia Federal. Claro que tinha outras formas de se demonstrar isso, mas eu vou só resumir aqui com o que a Polícia Federal colocou. No último dia da interceptação, aquela que é interrompida porque o Alberto saca o aparelho, no último dia, 28/3/14, o áudio foi interrompido prematuramente, devido à descoberta do dispositivo. Tal conclusão pauta-se no som causado pelo manuseio do receptor por quem o encontrou. Como é que vai se dizer que aqueles áudios não são do aparelho, se a própria Polícia Federal diz que no dia 28, a última interceptação, lá o último segundo, se percebe a retirada do aparelho e por isso a gravação é interrompida? Quer dizer, esse fato foi ignorado no parecer. Quer dizer, tudo que interessava, tudo que levava a demonstrar a fraude, tudo que demonstrava o crime da interceptação, tudo isso foi ignorado pelo Ministério Público, foi ignorado pelos juízes que arquivaram, porque sejamos francos, o juiz, quando vai arquivar, ele tem obrigação de ler o parecer, e se o parecer for estapafúrdio, ele não pode arquivar. Temos casos aqui, eu não estou sem o número dos autos, é muita informação e eu acabei não anotando isso. Nós temos um caso que o Ministério Público pede, o Ministério Público pede o arquivamento, o delegado da Polícia Federal diz, não pode arquivar, nós temos que investigar, esse fato é grave. E o juiz o que faz? Arquiva. Entendeu? Então, assim, é uma sequência de irregularidades, é uma sequência de malfeitos, e como disse no início, muitos trabalharam para acobertar a Lava Jato, e poucos, até agora apenas 3 trabalharam para que isso viesse à tona, que é o doutor Guilherme Roman, atual juiz da 13ª, doutor Eduardo Apio e o delegado Alfredo Junqueira. São os 3 que têm compromisso com a verdade, os 3 que têm responsabilidade e noção das funções que exercem. Porque, no mais, doutor Gustavo, só para fazer, teve o delegado Fanton, o agente da Almeida, também foram muito corajosos nos depoimentos deles. Foram corajosos, mas eles entram na linha daí dos denunciantes, né? Isso. Eles trabalharam daí como denunciantes. Eu digo assim, daqueles que tinham a atribuição de apurar os fatos, de poder decisório, né? Foram esses 3 só que trabalharam. Que não é fácil naquele ambiente, você, e mesmo hoje até, você ir contra a corrente. E eles foram contra a corrente. Isso tem que ser enaltecido, e estes também que tiveram a postura, o do Apio, o atual juiz, e também o Alfredo Junqueira, que tiveram uma posição que, apesar da pressão que havia dentro, a gente sabe o que aconteceu com o Apio, fizeram o seu trabalho. Se me permitir, só porque você falou do nome do Apio, só para fazer justiça, nem se diga que o Apio atuou no sentido de favorecer o Alberto, porque vamos lembrar que o Apio decretou a prisão do Alberto Youssef 2 vezes. Nós tivemos que nos dirigir ao TRF para conseguir a liberdade. Conseguimos eliminar nas 2 oportunidades em favor do Alberto Youssef. Foi o Apio quem decretou a prisão. É verdade. Entendeu? É fato. Então, e aí, posteriormente, quer dizer, foi coerente. Naquele momento ele entendeu pelos motivos dele que era caso de prisão, decretou a prisão, eu respeito, não concordo, mas recorri, conseguimos a liberdade. No segundo momento, eu até pensei, vou pedir para o juiz que decretou a prisão do Alberto Youssef para ele fornecer acesso a esse material, mas eu falei, mas nós temos que acreditar no Poder Judiciário. Eu falei, não é possível que sejam todos iguais. Vamos pedir. Tomamos uma definição do escritório, vamos pedir. Então vamos pedir.
Aí pedimos e realmente ele falou, olha, vocês têm direito. Um juiz correto, um juiz honesto, que forneceu a defesa e que possibilitou a descoberta dessa grande fraude. Porque, em resumo, é isso, Joaquim, é uma grande fraude. E é uma grande fraude. Entristecido como advogado, como pessoa, é que muitas pessoas foram presas por desdobramentos dessa fraude. Até hoje, em especial, o Renato Duque, que já ficou preso há 4, 5 anos, foi preso hoje novamente por força da Lava Jato. Quer dizer, e é uma operação que no seu nascedouro, e aí não sou eu quem está dizendo, é o ministro Marco Aurélio Melo que falou lá atrás. Naquela época. Isso tem potencial para anular a Lava Jato. E veja, e a gente tem agora o Renato Duque preso por força da Lava Jato. Potencial não. Se for seguida a lei, é chamado fruto da árvore envenenada. Acabou, nada presta a partir dali. Isso é o que isso é no direito. E sabe, Joaquim, eu só fico preocupado assim, se eu conseguir ser claro o suficiente, porque eu acredito que eu tenha destacado aqui os principais pontos. Que você são foi muito elogiado, até muito elogiado aqui pelas pessoas. Viu? Aqui, que são. Você foi muito elogiado pelo chat aqui. Esse é o melhor termômetro. Então, eu acho que foi muito boa a tua exposição. Eu vou ter que encerrar por causa do horário. Mas eu só queria fazer uma última pergunta. O Gustavo Flores é um dos advogados do Tony Garcia. Tony Garcia aqui falou do vídeo da festa da cueca, que tem desembargadores nesse vídeo. Vocês demoraram muito para conseguir os áudios. Você acha que o vídeo da festa da cueca será encontrado? Está lá na 13ª, ou pelo menos diz o Tony. Entendeu? Foi apreendido. Com relação a isso, até uma questão assim, até vai parecer que a gente combinou, mas deixa claro que não foi combinado, né? No dia de hoje, eu peguei uma procuração com o Tony e amanhã nós estaremos peticionando na 13ª, pedindo acesso ao acordo do Sérgio Costa, que em tese é onde estão os vídeos da festa da cueca, da assim denominada festa da cueca. Então, foi ele que gravou. É isso mesmo. Exato. Se será concedido acesso à defesa, isso eu não posso dizer, mas nós estaremos pedindo amanhã. Estou dizendo que há interesse do Tony Garcia por conta do procedimento por ele dirigido ao Supremo Tribunal Federal, que inclusive provocou que todos os autos do Tony fossem avocados ao Supremo. Está tudo na mão do ministro Dias Toffoli. Eu não quis pedir para o ministro Dias Toffoli diretamente, porque achei que seria mais célere, mais ágil, pedir aqui embaixo, pedir direto na 13ª. Caso seja indeferido, eu vou reiterar o pedido ao ministro Dias Toffoli. E acredito, então, que num prazo curto nós teremos essa resposta, se a fita existe ou não existe. Mas, você vê, há muito segredo ali na 13ª Vara, e eu acho que a festa da cueca existe. Olha só, que fantástico. Doutor Gustavo Flores, muitíssimo obrigado. Doutor Gustavo Flores, o senhor, evidentemente, não é o advogado, não é parente, na verdade, do Loraci Flores de Lima, do Loraci, ou é? Ou do... Não, nada, nenhum parentesco, só o sobrenome igual. Não, mas mesmo que fosse parente, isso aí se acontece, não são todos, mesmo sendo da mesma família, pode ter formações diferentes, noções éticas muito diferentes. Mas é isso. Olha, muito elogiado aqui pelo nosso chat, o próprio Dalmei Verlang falando dessa excelente entrevista, me surpreendi. Dalmei Verlang, que foi o agente da Polícia Federal, te elogiando aqui, dizendo que é excelente entrevista. Então, Gustavo, muito obrigado, viu? Passo a palavra para fazer o encerramento. Eu me coloco à disposição, Joaquim, para futuramente, aí, tão logo seja baixado o sigilo dos autos, para a gente trazer novas informações aí que eu acho que são de interesse de todos, e cumprimentar o Dalmei aí, que, como bem colocado pelo senhor, foi uma pessoa muito corajosa em enfrentar a Lava Jato naquele momento. Porque eu sempre digo o seguinte, enfrentar a Lava Jato hoje é uma coisa, enfrentar a Lava Jato lá em 2015 era outra situação, né? Exatamente. Bom, muito obrigado. E olha, a porta aqui está aberta. Para quem busca justiça, como é o caso de vocês, queremos sempre ter aqui as pessoas que buscam a justiça. Muito obrigado, viu, doutor Gustavo? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Boa noite, até mais. Boa noite, tchau.